Sejam muito bem-vindos. Este é o Pesadelos Revelados. Era uma noite como qualquer outra em minhas longas jornadas pela estrada. Por ser antigo nessa carreira, já havia me acostumado com a solidão e o silêncio das noites escuras. Meu nome é Marcos, e estava a caminho de uma entrega, dirigindo por uma estrada isolada no interior do país. O rádio chiava com interferências, e a única companhia era o barulho constante do motor do caminhão. Naquela noite, o tempo estava particularmente ruim, com uma chuva torrencial que fazia as luzes dos faróis parecerem inúteis, mal iluminando a estrada à minha frente. Enquanto avançava lentamente, lutando contra o cansaço e a monotonia, meus olhos captaram algo ao longe. Uma figura parada na beira da estrada, quase imperceptível sob a cortina de chuva. Conforme me aproximava, a imagem ficava mais clara. Era uma mulher, aparentemente jovem, vestindo um vestido branco, agora sujo e encharcado. Seu cabelo estava desgrenhado, colado ao rosto pálido, que refletia um olhar de desespero. Fiquei intrigado e alarmado. Meu instinto de autopreservação me dizia para seguir em frente, não parar, não abrir a porta para o desconhecido. Passei por ela sem diminuir a velocidade. Mas aquele olhar, aquele rosto, ficaram gravados na minha mente. Por mais que tentasse me concentrar na estrada, a imagem da mulher não saía da minha cabeça. Senti um calafrio percorrer minha espinha, algo que não conseguia explicar. Era como se ela estivesse ainda ali, presente, me observando. Olhei pelo retrovisor, mas só vi a escuridão e a chuva incessante. As horas passaram e a sensação de desconforto aumentou. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que ela era apenas uma caroneira perdida, alguém em apuros, mas algo no fundo da minha mente me dizia que havia mais naquela figura do que os olhos podiam ver. Mais tarde, cheguei ao meu destino e descarreguei a carga, mas a lembrança daquela mulher continuava a me assombrar. A sensação de inquietação permaneceu, mesmo depois de horas de descanso. O rosto pálido e o olhar desolado dela apareciam em meus sonhos, transformando o que deveria ser uma noite de descanso em um pesadelo perturbador. E assim, com a memória daquele encontro sinistro, voltei à estrada, tentando esquecer, mas incapaz de apagar aquela visão da minha mente. Após aquela primeira noite perturbadora, continuei minha rotina de viagens pelas estradas do país. As lembranças da mulher na chuva ainda pairavam sobre mim, mas aos poucos fui tentando retomar a normalidade. 2 semanas depois, em uma noite clara e sem nuvens, estava dirigindo por uma rota completamente diferente, uma estrada distante e desconhecida. Mais uma vez, a solidão da estrada e o zumbido monótono do motor eram minha única companhia. Foi quando a vi novamente. À beira da estrada, lá estava ela, a mesma mulher, com o mesmo vestido branco sujo, agora completamente seco. Ela mantinha aquele olhar de desespero fixo em mim enquanto passava. Um calafrio percorreu minha espinha, e a sensação de déjà vu foi instantânea e perturbadora. Como poderia ser possível? Estava a centenas de quilômetros de onde a havia visto pela primeira vez. Será que era uma alucinação? Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez estivesse cansado, talvez meu cérebro estivesse pregando peças em mim. Mas a visão era tão real, tão vívida. Contei a história para alguns colegas caminhoneiros nas paradas de descanso, esperando encontrar algum conforto ou explicação. A maioria riu. Alguns me chamaram de louco, outros disseram que era uma coincidência bizarra. Mas ninguém realmente acreditou em mim.
As semanas se passaram, e a rotina de avistar aquela mulher tornou-se cada vez mais frequente e perturbadora. Em todas as rotas, a qualquer hora da noite, lá estava ela. Sempre parada, sempre com o mesmo vestido, sempre com a mesma expressão de desespero. Comecei a evitar certas estradas, mudar meus horários, tentar escapar daquele olhar que parecia seguir-me. Mas era inútil. Ela aparecia em todos os lugares, como se estivesse me perseguindo. O medo começou a afetar meu trabalho. Eu estava sempre cansado, ansioso, incapaz de dormir direito. Tinha pesadelos onde ela aparecia ao lado do meu caminhão, batendo na janela, pedindo para entrar. A cada viagem, o desconforto se intensificava. Sentia sua presença mesmo quando não havia. Olhava pelo retrovisor constantemente, esperando vê-la surgir a qualquer momento. Minha mente estava em um estado constante de alerta e medo. Comecei a ouvir sussurros, sentir uma presença no caminhão, como se não estivesse sozinho. Meus colegas de trabalho perceberam minha mudança, mas quando tentava explicar, tudo parecia absurdo, impossível. Eles me aconselhavam a tirar férias, descansar, mas como poderia descansar com aquela sombra pairando sobre mim? A situação chegou ao ponto em que sabia que precisava fazer algo. Precisava entender quem era aquela mulher e por que ela estava me assombrando. Na próxima viagem, decidi que se a visse novamente, pararia. Precisava enfrentar aquele medo, descobrir a verdade, por mais aterrorizante que fosse. A decisão estava tomada, e com o coração pesado, voltei à estrada, esperando, temendo, preparado para o inevitável reencontro com aquela figura misteriosa e perturbadora. Depois de semanas sendo assombrado por aquela visão perturbadora, finalmente tomei uma decisão. Precisava confrontar a mulher, descobrir quem ela era e por que me perseguia. Na próxima viagem, com os nervos à flor da pele e o coração acelerado, estava preparado para parar. E, como esperado, ela apareceu. Era uma noite fria e silenciosa. A estrada estava deserta. Lá estava ela, parada à beira da estrada, o vestido branco esvoaçando levemente com o vento, o rosto marcado pelo mesmo olhar desolado. Com um suspiro pesado, diminui a velocidade e parei o caminhão ao lado dela. O medo e a tensão eram quase insuportáveis enquanto a observava se aproximar da porta. Quando ela entrou, o ar dentro da cabine pareceu mudar, tornando-se mais frio e denso. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ela se sentou em silêncio, com o olhar fixo na estrada à frente. Não disse uma palavra. A tensão era palpável. Liguei o motor e continuei dirigindo, sem saber para onde ir, apenas guiado pela necessidade de entender o que estava acontecendo. Por um longo tempo, a viagem foi marcada por um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo barulho do motor e pelo som ocasional dos pneus na estrada. Finalmente, não suportando mais o silêncio, perguntei quem ela era e o que queria. Ela virou lentamente a cabeça para mim, seus olhos encontrando os meus. O rosto dela estava pálido e frio, como se toda a vida tivesse sido drenada. Então, ela começou a falar, sua voz baixa e melancólica, carregada de tristeza e dor. Contou uma história que gelou meu sangue. Há muitos anos, ela era uma jovem que costumava pedir carona para visitar a família em uma cidade distante. Em uma dessas viagens, aceitou a carona de um estranho. Ele a levou para uma estrada deserta, longe de qualquer ajuda. Lá, ele a atacou e a deixou para morrer.
Desde então, sua alma estava presa na estrada, pedindo carona, buscando justiça ou talvez apenas um fim para seu sofrimento eterno. Enquanto ela falava, senti uma mistura de horror e compaixão. A história era terrível, mas explicava a presença dela na estrada, o olhar desolado, a repetição dos encontros. Ela terminou a história com um pedido. Queria que eu a levasse até o lugar onde tudo aconteceu, para que pudesse finalmente descansar em paz. Com o coração pesado, concordei. Dirigi por horas, guiado por suas indicações silenciosas, até chegarmos a um trecho abandonado da estrada, envolto em escuridão e silêncio. Parei o caminhão e olhei para ela. Seus olhos estavam fixos no horizonte, uma expressão de alívio e tristeza misturados. Ela saiu do caminhão e, ao pisar no asfalto, sua figura começou a desvanecer. Antes de desaparecer completamente, virou-se uma última vez e sussurrou um agradecimento, um som quase imperceptível levado pelo vento. Fiquei sentado ali, em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. A sensação de frio e opressão desapareceu, substituída por uma estranha calma. Sabia que nunca esqueceria aquela experiência, mas também senti que tinha ajudado a pôr fim a um sofrimento antigo. Voltei à estrada, agora com a mente mais leve, mas ainda marcada pela lembrança daquela mulher. A vida de caminhoneiro continuou, mas sempre com um novo respeito pelos mistérios e horrores que podem se esconder nas sombras das estradas solitárias. E, em cada viagem, um olhar atento ao retrovisor, esperando, mas nunca mais encontrando aquele olhar desolado.